É muito real, é muito real. Salve, salve minha gente bonita, meu povo lindo, olha só, iniciando mais uma live, só coisas boas hoje diretamente do Espaço Carioca 70, é isso aí minha gente, mandando um grande beijo, agora o pré-aquecimento aqui, começar a compartilhar para o povo, vem juntinho, Pati Fonte, seja bem-vindo, às 8 horas a gente começa minha gente, e vamos que nem locutor de esporte, é isso aí, hoje eu não vou falar o time que tá jogando porque eu sou do... Mas vamos que vamos, simbora Ioiô, simbora vamos que vamos. Boa noite, Tereza, seja bem-vinda ao Só Coisas Boas, a gente já está começando, fica por aí, curte, compartilha. Salve, salve minha gente bonita, meu povo lindo, é isso aí, são 20 horas nesse exato momento no relógio, o Cuco cantou pra mim aqui, é isso aí, cantou aqui pra mim o Cuco, exatamente 20 horas e vamos que vamos, simbora Ioiô, simbora dá início a mais um Só Coisas Boas, esse programa de live que acontece toda quarta-feira ao vivaço aqui no Instagram, Arte Faz Parte Produções, é isso aí, toda quarta-feira às 8 da noite, eu, Victor Meirelles, estou por aqui com vocês e sempre com convidada especialíssima, aqui é o momento de gerar coisas boas, é isso aí minha gente, simbora Ioiô, simbora diretamente aqui do Espaço Carioca 70, no centro do Rio de Janeiro, conheçam, segue lá, Carioca 70, Espaço Carioca 70 e conhece esse espaço maravilhoso aqui de arte, cultura, entretenimento, é coisa boa, por isso que a gente está por aqui, porque é só coisa boa, eu, Victor Meirelles, é só laço, entrelaço, abraço, acolhimento e muito espaço de confraternização, sabedoria, caloria, alegria e muita interação. Então vamos parar de falar e vamos abrir esse programa porque a nossa convidada de hoje já está por aí, o que? Já se
aquecendo para a gente começar a falar de coisas boas. Então, vamos aqui, ó, primeiramente mandar o nosso abraço para os nossos parceiros institucionais, Negócio Social Visão do Bem, Darte Mãos, Praia da Azul, Produções Audiovisual, Injeção de Autoestima, Maqui Crochê, Espaço Carioca 70, Beijo Sil, 3 Maia Produções Audiovisual, minha gente. E vamos seguindo, Diva dos Temperos. E se embora aí, SPM Social. E vamos que vamos. São essa galera aí que dá força e energia para que a gente mantenha por aqui. Claro, agradecer a todos vocês que estão por aqui e sempre passam por aqui. Agora, como todos sabem, todo programa a gente tem sempre o quê? Um tema. E o tema de hoje no Só Coisas Boas é nada mais, nada menos que pedagogia de projetos e da competência socioemocional. E com a gente vai estar quem? Ela que é educadora especialista em pedagogia de projetos e educação infantil. Ela é consultora pedagógica, também é autora e tutora de cursos presenciais e online de educação continuada docente, escritora e autora de livros, vários livros, entre eles projetos pedagógicos dinâmicos, a paixão de educar e o desafio de inovar, pedagogia de projetos, ano letivo sem mesmice e competências socioemocionais na escola. É isso aí, eu vou chamar agora para vir falar com a gente, compartilhar suas coisas boas. Ela, Paty Fontes, tô te chamando agora, Paty, vem que vem. Já que convidando Paty Fontes, olha, André Luiz Sacramento, seja bem-vindo, meu camarada. Vamos que vamos. Me diz aí, o áudio tá bom, a imagem tá boa, porque a cenografia tá demais. Hashtag Wanderson Lemos. Boa noite, Vitor. Olá, boa noite, Paty. Seja bem-vinda. Que saudade de você, essa pandemia que nos afastou, mas essas internets e tecnologias que nos uniu, não como a gente gostaria, mas aqui estamos nós de novo nos encontrando. Seja bem-vinda e antes de mais nada, gostaria de agradecer em meu nome, em nome de toda a equipe do Arte Faz Parte, o nosso muito obrigado por você ter aceito estar aqui com a gente, compartilhando coisas boas. Eu que agradeço, Vitor Meirelles. Boa noite todo mundo. Eu morrendo de saudade também de vocês. É sempre uma delícia poder conversar com você, conversar com as pessoas interessadas aí em educação, em arte, em cultura. Ah, que maravilha. E claro, eu que sempre julgo que Vitor Meirelles é o guerreiro da luz, e sempre promovo a seguinte adaptação, né? A atualização aqui, porque o Gentileza dizia, gentileza gera gentileza, e o Vitor Meirelles digo, coisa boa gera coisa boa. E falar em pedagogia, educação, falar em alegria, trazer essas boas energias em sala de aula é algo maravilhoso, é só coisas boas. Então eu gostaria que você trouxesse um pouco, antes, claro, dizer de onde, que pedagogia te trouxe até aqui. Coisas muito boas podemos compartilhar hoje. Me trouxe até aqui uma pedagogia que nasceu comigo, eu acredito nisso. Eu nasci numa família de educadores, pai e mãe muito envolvidos na área de educação. E cresci não só acompanhando a trajetória dos dois, como eu conto até no meu primeiro livro isso. Eu cresci pensando assim, que saco a escola, que chato isso. Quando eu crescer, eu quero estar do outro lado para fazer uma coisa diferente. Eu me lembro com 7 anos, 8 no máximo, sentadinha lá na minha sala de aula pensando isso. Então eu acho que é algo que nasceu junto comigo, essa vontade de trabalhar uma educação mais dinâmica, uma educação mais prazerosa, sem deixar de ter qualidade, né? E como que foi, assim, diz um pouco assim, porque a gente, às vezes, quando fala de pedagogia, a gente fica meio perdido, alguns de nós, né? Tipo, como que a pedagogia age nas nossas vidas e como que esse elemento, que é a pedagogia, esse fenômeno,
essa prática, essa tecnologia, ela pode realmente trazer para a gente benefícios? Sem dúvida, só a educação transforma a história de vida de um ser humano. Então, eu acredito muito nessa educação transformadora, né, como mudança social. Eu acho que quanto mais conseguirmos melhorar a educação, expandir a educação, levar para cada cantinho, melhor ficará o nosso país, nossa cidade, enfim, onde você conseguir trazer educação. E nós sabemos, né, Vitor, que a nossa realidade, o nosso país tem uma realidade muito diversa e grande número dos nossos estudantes hoje não tem acesso à melhor educação possível, né? Então, a pedagogia, ela transforma a partir do momento em que você olha para aquele aluno que vem de uma família que não tem o hábito da leitura, uma família que não teve acesso, né, ao mundo cultural, uma família que luta ali pela sua sobrevivência mesmo, e ele consegue, né, ter esse acesso e mudar aquela história, mudar essa trajetória. Então é isso que a gente quer, cada vez mais que a educação transforme vidas. Então é nessa pedagogia que eu acredito. Não dá, gente, para pensar em mudanças sem o básico, sem a estrutura. Né? Um ambiente propício, criança bem alimentada, criança com higiene feita, criança com vontade de aprender. Isso faz toda a diferença. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar nessa pedagogia, nessa que transforma, nessa que muda uma história de vida. É nisso aí que eu acredito. Que maravilha! Só coisas boas, Paty Fontes. Paty, agora conta um pouco para a gente, assim, você falou da importância da educação, que eu acho que, além de necessária, é algo que, como você bem disse, cria novos rumos para um cidadão. Mas falar em educação é falar também em ensino, e falar na prática desse ensino. Então, como que você vê essa prática, que é uma prática, muitas das vezes, conservadora, que lá do tempo das nossas avós, tataravós, e como que você vê essa atualização aí frente às tantas novidades, inovações digitais, tecnológicas? Sim, assim, quem acompanha meu trabalho sabe que a minha luta é essa. É transformar a educação também em algo que seja mais dinâmico, mais prazeroso, mais condizente com o tempo que nós vivemos. As crianças são muito curiosas, são muito espertas. Então, criança pequenininha, ela quer saber o porquê de tudo, ela quer explorar tudo. São pequenos cientistas. O que acontece conforme essas crianças vão crescendo? O que mata esse desejo de aprender? O que mata toda essa curiosidade? Será que somos nós, os adultos, que, de uma certa maneira, não conseguimos fazer com que essa criança continue tendo essa sede, essa fome de conhecimento, de saber, de aprender? Então, eu vejo que há urgência em uma série de mudanças aí no sistema educacional. E essas mudanças perpassam, primeiro, pelaquela base que eu já falei aqui, que eu já citei, e, é claro, por muita formação dos professores, e isso eu me incluo. Não é porque eu trabalho como formadora que eu não vivo em permanente formação. É uma formação constante, é uma pesquisa, é tentar buscar caminhos possíveis dentro de cada realidade. Não existe receita em educação, não existe uma fórmula mágica, mas ainda se acredita no livro didático, no quadro, na lousa, na cópia no caderno e nas crianças muito passivas. E vimos aí na pandemia a dificuldade desses estudantes em serem mais ativos, autônomos, promovendo ali o seu próprio conhecimento. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa mudar isso aí. Vem a neurociência trazendo tanta informação para a gente, as metodologias ativas. Nós sabemos hoje muito sobre o desenvolvimento, não só do cérebro, mas o desenvolvimento infantil. Como cada um aprende, que ninguém aprende da mesma maneira.
somos seres humanos únicos, cada um tem o seu ritmo, o seu jeito de aprender. Então, trazer isso tudo para a sala de aula, buscando essa conexão com o mundo lá fora, que aprender não acontece só ali, dentre os muros da escola, né? Ali é mais um lugar, mas a aprendizagem é contínua. Então, conseguir conectar o aluno com o que está acontecendo do lado de fora e trazer soluções. Fazer com que esse aluno seja desafiado diariamente a buscar soluções e a transformar não só a sua vida, como a trabalhar em sociedade, né? Esse aluno que é um ser humano em desenvolvimento, um cidadão que vai ser ou não atuante, ativo, reflexivo, crítico. Tudo isso começa na infância. Então eu vejo aí tanta coisa que é preciso mudar, que é preciso dar, assim, de repente, uma sacolejada, bagunçar tudo, para depois perceber o que dá para se fazer. Então, isso só acontece com pesquisa, com leitura, com formação, com debate, com muita vontade de fazer diferente, com muita empatia, buscando união, unir forças. Então, trazer a cultura, as artes. Eu sei que você é da arte, eu valorizo muito isso, trazer a arte para dentro da escola, buscar aí lidar com essas múltiplas inteligências que todos nós temos e que precisam ser desenvolvidas. Eu tenho algumas mais desenvolvidas do que outras, como você e todos nós. Agora, como chegar dentro da escola e querer que todo mundo aprenda da mesma maneira? Faça as mesmas atividades e depois seja avaliado pela mesma prova. E, de repente, eu preciso variar, mudar essas estratégias, trazer mais experiência, vivência, corpo, movimento, sentimento, sentidos, aguçar esses sentidos, para sim trabalhar com esse cérebro que vai pensar, vai refletir, não vai só copiar, não vai repetir o que o professor, o que a professora disse, ou que está no livro didático ou na apostila. Mas esse aluno precisa começar a pensar por si só. E a criança tem saídas fantásticas, respostas muito melhores que as nossas em vários momentos. E por que não é valorizado? Por que não se dá mais voz, mais vez para essas crianças e para esses jovens? Por quê? Por quê? Por quê? Uma reflexão, um questionamento reflexivo aí para a gente. E o que você veio falando aí, eu lembrei muito de um professor que eu tive, que é o José Pacheco, que ele é português, e ele falava muito da relação de educação e aprendizado. Ele trazia muito a relação entre a importância do aluno enquanto prioridade protagonista naquele momento de aprendizado. E assim, eu vi muito do que você falou nessa relação do que ele trazia. E pensando nisso, você falou você trouxe aí o professor querendo que o aluno aprenda. E qual o momento e como que a gente traz essa reflexão ao contrário, onde o professor ele tem que aprender para que ele entenda como que ele pode transmitir esse conhecimento. Como que é você que está aí no campo, em loco, promovendo ações de educação permanente, como que é isso? Como que você faz? Como que é esse trabalho e a importância dele? Sim, esse trabalho de formação de professores, como eu já comecei aqui falando, ele é contínuo, ele é permanente. E eu só acredito que a gente consegue trabalhar com formação quando a gente também está disponível, com essa disponibilidade de aprender tanto quanto de ensinar. Então, é uma questão de nada permanece
sem mudança nesse mundo. O mundo está em constante evolução, a tecnologia avança, a ciência avança e a escola não pode permanecer arcaica. Os professores que buscam essa pesquisa constante, esse aprimoramento constante, essa troca de experiências, essa busca por realmente se atualizar, sempre estar conectado com o que o mais novo vem vindo aí, né? Não só dentro do nosso país, em outros países. Esse professor, ele faz coisas incríveis. Esse professor consegue transformar muitas realidades. Nós temos projetos lindos acontecendo. Aí você citou, né, o seu professor, que é aí que trabalhou com a Escola da Ponte, que veio, né, trazendo tanta coisa boa para a gente aqui do Brasil. E como ele deixou um legado com a Escola da Ponte. Olha que grande honra, né? Ter sido aluno desse mestre. E, na verdade, todos nós, Vitor, deixamos marcas nos nossos alunos. Independente desse legado ser tão difundido ou não, nós marcamos esses alunos. E é nisso que eu acredito. O professor pesquisador, que busca se atualizar, que tem essa humildade de ensinar e aprender e que sabe que marca. Porque essa marca pode ser positiva ou negativa. Ou pode até ser marca nenhuma. Sabe aquele professor que você pensa, nossa, mas ele foi um professor, mas eu nem lembro. Quando acontece isso, você vê que a pessoa entrou e saiu da sua vida e não deixou nenhuma marca. Então, esse trabalho de formação continuada, ele é algo que precisa também tocar com as emoções, lidar com as emoções dos docentes. Porque nós sabemos que são muitos desafios, que é uma profissão ainda muito desvalorizada no nosso país. Sabemos que não é fácil. Se fosse fácil, nós já teríamos uma educação de qualidade há muito tempo. Mas não é por isso que nós vamos nos acomodar e falar, não, então deixa rolar solto. Não, porque nós não vendemos objetos, nós lidamos com seres humanos, né? São vidas em transformação, em movimento, e todas essas marcas, elas vão ali também refletir na nossa sociedade. Então, quando eu consigo deixar uma marca positiva, quando eu consigo fazer dentro do meu trabalho com que o meu aluno saia dali com muito mais interesse, vontade de crescer, de se desenvolver enquanto ser humano, e aí sim ele vai se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Se numa turma de 20 eu conseguir fazer isso com 5%, olha quanto eu já contribuí na sociedade. Então é isso que a gente tem que pensar. Educar não é uma missão puramente profissional, porque eu lido com pessoas, com seres humanos. Então, quando eu trabalho com essa formação, são também muitos desafios, né? A gente enfrenta isso o tempo todo. Na pandemia foi terrível para a gente que trabalha com isso e que tem aí, empreende na área da educação, porque a gente precisa sobreviver também, né? É um trabalho com amor, mas precisamos sobreviver. E aí percebemos a dificuldade gigantesca de lidar com essa tecnologia, de lidar com essa educação mais moderna, de fazer com que esse aluno perceba que a educação é dele também, é por ele, é para ele, é para a vida dele. E aí o que aconteceu? Vários alunos deixando as escolas, né? Aumentou muito o índice de evasão. Nas próprias escolas particulares, a gente percebeu uma dificuldade gigante também dessas famílias se conectarem com as escolas, desses alunos conseguirem dar conta do que era exigido, dos professores planejarem, executarem isso através da tecnologia. Poxa, e aí penso eu que teve um lado positivo nisso tudo. A gente tem refletido muito mais, a gente tem conversado muito mais, assistido lives, se não em tempo real, depois elas ficam gravadas, buscando esse conhecimento, percebendo que não sabemos tudo, que não basta ter o livro na mão, o quadro e o meu certificado ali, meu diploma de professor. Eu preciso me conectar com esse aluno de uma outra maneira. Eu preciso ver o que está acontecendo no mundo, eu preciso me atualizar. E eu preciso... Tudo isso acontecendo, eu preciso também lidar com as minhas emoções. Para que isso ocorra de uma maneira que eu não vá adoecer, que o meu aluno não vá adoecer, que a família toda não vá adoecer.
Então, teve um lado positivo na minha visão e continuamos nessa luta, trabalhando com formação continuada, trabalhando online e agora voltando presencial com muito mais vontade, porque faz uma falta danada trabalhar as dinâmicas pessoalmente, as oficinas, né? Sentir ali o olhar do professor de perto, os sorrisos, as fisionomias mudando, né? Perceber o quanto eles são capazes e o quanto são gigantes, porque em tudo isso nós não desistimos, nós conseguimos, estamos aqui trabalhando ainda. Então, eu acredito demais na capacidade dos professores. E é por isso que eu continuo aqui, né, nessa luta diária. E eu gostei, você falou também de uma parte, eu queria trazer também um pouco disso. Você falou do não só dialogar com o profissional, com o professor enquanto profissional, mas ele enquanto ser humano. Aí isso me fez um link aos pais. E a importância, eu gostaria que você comentasse a importância desses pais que também são professores no campo assistemático, são educadores, e como que isso se encontra e se une nessa formação desse aluno, desse cidadão. Sem dúvida, quando a família é conectada à escola, o aluno, além de se sentir muito mais seguro, muito mais autoconfiante, tudo flui melhor. O desenvolvimento flui melhor, não só o intelectual, mas o desenvolvimento desse ser humano de modo integral, né? Que nós não desenvolvemos só o nosso lado cognitivo, nós nos desenvolvemos integralmente. Então, essa família, ela é muito presente e atuante nas atitudes de cada estudante, de cada criança, de cada jovem. Basta perceber como pai, mãe, quando essa criança chega da escola, muitas vezes mal sabe falar, mas já está ali imitando os trejeitos, a voz da professora. Isso acontece bastante. E vice-versa. Ela chega na escola imitando, né, refletindo o que ela vê em casa, o que ela ouve em casa. E a tendência disso ou você se une para fazer esse ser humano se desenvolver cada vez melhor, ou é nítido e perceptível o quanto essa marca que professor deixa, imagine o pai e a mãe, né? A gente sabe o quanto existe, quanto de crenças limitantes, o quanto de dificuldades, né, que são às vezes imperceptíveis, porque não estão a nível consciente, são inconscientes, mas que a gente traz dessa infância. Então, eu acredito que o primeiro passo de uma escola de sucesso ou de um projeto de sucesso é fazer uma boa conexão com as famílias e com a comunidade onde a escola está inserida. Porque também tem muito isso, né? Cada realidade é única. Eu vejo bastante hoje na internet que tem um lado positivo, mas tem um negativo de o professor muitas vezes não conseguir filtrar, né? O que realmente vai ser útil para o seu planejamento, para colocar em prática com a sua turma, e o que é só bonitinho, lindo que está na internet, porque é esse bombardeio de informações, e aí você sai replicando, copiando e colando com os seus alunos coisas que de repente deram muito certo lá em uma realidade X, mas na sua não vai dar, porque não é disso que ele está precisando naquele momento. Então, eu vejo que o primeiro passo é conectar bem essa realidade, essas famílias. Quem são os seus alunos? Quem são essas famílias? No que elas podem colaborar e contribuir? Não é convidar só para reunião, para falar de nota, falar de se vai passar ou não de ano, ou festividades. Não, trazer para dentro da escola de verdade, em projetos reais. E aí, como vai fazer isso? Não tem uma receita, mas existem muitas inspirações. Tem escolas que trazem as avós para contar histórias, para fazer receitas diferentes e criam projetos a partir dali. Tem histórias que buscam os pais que têm disponibilidade. Então, o pai que é marceneiro, ele transforma um pouco do trabalho dele em algo para a escola, ensina para as crianças. Enfim, vai buscando
em cada um o que dá para trabalhar dentro da sua escola e fazendo que ela fique cada vez mais viva, cada vez mais dinâmica e cada vez mais o retrato do que ela é, do que ela respira, do que existe dentro daqueles seres. E não chegar como se a criança, o jovem, nada soubesse e você tivesse ali o papel de transmitir um assunto novo. Porque essas crianças, esses jovens, são muito espertos e curiosos, sabem muita coisa. E quando a gente parte do que eles já sabem, a gente consegue ir muito mais longe. E menos respostas prontas e mais incentivar as perguntas. Incentivar buscar essas respostas, que podem ser diferentes e variáveis. Só coisas boas com Paty Fontes, que maravilha, Paty. Olha, eu tô aqui, ó, fervilhando com tanta coisa boa. E aí eu me peguei aqui, enquanto você falava, você trouxe uma palavra que saltou. Eu sou assim, né? Salta, às vezes salta uma palavra. Eu não sei se é a dislexia que faz as palavras saltarem, se aproximarem de mim. E a palavra veio, a palavra dinâmica. E aí eu fico perguntando como que é essa dinâmica com os alunos, no sentido de que na sala de aula pode brincar? O professor pode brincar? O Deve. pode brincar? Que dinâmica é essa? Pode, deve, porque brincando a gente aprende muito. As crianças aprendem o tempo todo através da ludicidade da brincadeira. E os adultos também precisam muito disso. E aí eu vou dar um exemplo bem assim, clássico. Eu acho que muita gente que é contra a brincadeira já com os jovens, os adolescentes, vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Sabe, quando está muito perto do Enem e esses jovens estão nervosos, ansiosos, e aí acontecem aqueles aulões, o dia inteiro de aula, e cada professor chega e traz uma música, e traz um jogo, e traz a sua informação de uma maneira diferente, e aqueles alunos sentem prazer em estar ali e se sentem mais seguros. É sobre isso que eu estou falando. Não é só com as crianças, não. É com os jovens e com os adolescentes também. Claro que existem brincadeiras propícias e outras impróprias. Cada lugar, né, específico, não vou chegar fazendo uma brincadeira que não tem nada a ver, que não tem um objetivo, que não tem uma intencionalidade pedagógica. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fazer um ambiente mais leve, um ambiente mais saudável, um ambiente mais feliz, um ambiente que gera curiosidade, que faz com que você se sinta responsável pelo seu aprendizado, que mostre para esses alunos, independente da faixa etária, que eles são capazes de criar, de construir, de modificar, que eles não estão ali só para copiar e decorar. Até porque hoje as respostas estão todas aí, né? Em um clique, a gente tem uma resposta. Agora, o que fazer com ela? Como utilizar essa resposta de uma forma positiva? É isso que a gente precisa aprender. Eu acho que eu me incluo, todos nós precisamos aprender o tempo todo e ter essa disponibilidade para tal, né? A Beth, ela coloca aqui, ó. Eu sou suspeita quando a conversa é sobre lúdico em sala de aula. Beth Mática, um beijo enorme, Beth Mática, maravilhosa. Uma professora de matemática que faz a diferença nesse país afora. Trabalha comigo aí em formação continuada. A Elizabeth Gomes é a nossa famosa Beth Mática, porque ela trabalha com jogos matemáticos e ajuda muita gente, não só os alunos, como muitos professores, a desmistificarem aí as aulas de matemáticas enfadonhas, chatas, dificílimas. Então, realmente, ela é suspeita. E eu agradeço aqui o carinho, todo mundo que está entrando, até quem está entrando e saindo. Às vezes eu vejo um nomezinho conhecido ali, Vitor, mas falo muito, né? Não, mas... Não, muitas vezes não consigo parar. Relaxa, relaxa que o espaço é seu, assim, a gente está aqui para te ouvir, e então fica à vontade de falar, porque é só coisas boas. Paty Fontes é só coisas boas. Cris, um beijo. Arlete, um beijo. Priscila, todo mundo que eu estou vendo aqui, um beijo grande para vocês. É isso, eu acho que a gente precisa de coisas boas.
Eu acho que está pesado demais para todo mundo. A realidade é pesada. Não é transformar a escola em algo que não tem limite. Não é isso. Existem regras, existem limites em tudo e na escola também. Mas por que ela não pode ser um espaço com regras, com limites, mas também de alegria, de felicidade? Porque, sabe, Vitor, existe uma pesquisa que se fez com centenas de alunos para descobrir quais os momentos mais felizes que você tem dentro da escola. E o que acontece? Do que esses alunos lembram? Agora eu pergunto para você. O que você acha que deu aí de porcentagem alta? Os momentos mais felizes dos alunos dentro da escola? Recreio. Recreio, intervalo, festa, hora da saída. No máximo apareceu ali uma aula de educação física, uma aula de arte, no máximo, né? E aí eu digo para você, e eu faço muito isso nas formações com os professores também. Fecha os olhos e tenta lembrar. A primeira lembrança que vem da sua infância ou da sua juventude, de você no seu tempo de estudante. A primeira qual é? E aí, nessa dinâmica toda, né, que não é assim correndo, a gente tem toda uma preparação, muitos professores choram copiosamente, sabia? Porque as lembranças, elas geralmente são marcas bem negativas ou são marcas relacionadas a pessoas, a sensações, a situações em que você viveu que marcou. Nunca é algo relacionado a um conteúdo, um assunto específico. A não ser que esse assunto tenha te trazido algum tipo de trauma, de medo. Então a gente vê como as emoções, elas estão o tempo todo ali, né, dentro da gente. O que marca realmente é o que toca a sua emoção, seja ela positiva ou negativa. E aí por isso que eu trabalho muito com projetos e com as competências socioemocionais. Porque é através da emoção que a gente consegue trazer esse aluno. E é através da emoção que a gente consegue mudar um pouco o olhar dos professores também. E tudo o que acontece na nossa vida acontece porque a gente teve ou não uma emoção. Ou de ser persistente, resiliente, de correr atrás, ou porque a gente tinha muita vontade, muita garra, muita força de vontade, ou não acontece porque você desiste no meio do caminho, porque você se sente inadequado, incapaz. Então, falar sobre tudo isso é falar um pouco também das minorias, né? De quantas crianças e jovens aí com dificuldades de aprendizagem, com deficiências, ou que não têm acesso mesmo a uma educação de tanta qualidade, uma educação que vai aí trabalhar, né, de forma transdisciplinar. E é disso que eu tenho lutado bastante. A escola precisa ser esse espaço para todos, esse espaço de alegria, esse espaço de promover mudanças significativas, de transformar a história de vida, espaço de criação, de construção, e não de cópia, não de sofrimento, não de medo, de angústia, de bullying. É um espaço que traz o lado pior da sociedade. Não, a gente quer que seja o lado melhor da sociedade, porque é tudo de bom você gostar de ler, você gostar, né? Acho que só coisas boas a cultura nos traz, a educação tem que trazer. E é isso que eu acredito bastante. Numa educação prazerosa, dinâmica, que seja significativa. Só coisas boas com Paty Fontes. Que maravilha, Paty. É muito bom te ouvir, assim, perceber o quanto a gente pode ser, como é que eu posso dizer? Não vou falar impactado, mas trocar essa palavra, mas como que a gente pode ser afetado por isso, esse afeto, essas palavras que nos afetam e nos afetam positivamente, né? E você falou da questão socioemocional, o quanto é importante pensar isso dentro do campo educacional e da vida, né? Como estão nossas competências socioemocionais dos nossos alunos e que caminhos são esses que estão levando emocionalmente esse aluno e para onde estão levando. Você falou do bullying.
e a gente está aí o bullying, a gordofobia, a violência nas escolas e também alguns casos provocados também por professores, tanto como vítimas, observadores ou até mesmo agressores. E assim, a gente já está no finzinho, porque coisa boa acaba rápido. E por isso que eu digo que a gente tem que compartilhar, curtir, realizar cada vez mais. Mas eu gostaria que você trouxesse para a gente uma fala que você quisesse aí nesses 4 minutinhos que a gente tem, mas também que você, se você quiser falar sobre essa questão das emoções, né, do emocional e o que atualmente o professor ele está promovendo e como que você, enquanto pedagoga, que muitas das vezes a gente desconhece a função da pedagogia, não entende a importância dela, dos processos e dos projetos pedagógicos, que muitas das vezes eles são as soluções para alguns dos muitos problemas que ocorrem dentro de uma sociedade escolar. Então, eu gostaria que você findasse aí da forma que você achar melhor. Hoje a gente tem a BNCC que traz essa obrigatoriedade de trabalhar as competências socioemocionais. Mas a grande realidade é que elas sempre estiveram sendo desenvolvidas e trabalhadas, tanto positiva ou negativamente. Porque não tem como você ir para a escola e deixar o seu sentimento, o seu coração em casa, levar só seu cérebro e sua mente. Isso não acontece, nem com os alunos, nem com os professores. Então, como fazer isso de uma maneira assertiva? Essa é a nossa luta, né? Então, sim, os projetos são um caminho. Esse trabalho constante de formação, de reflexão é um outro caminho. Se inspirar em projetos de sucesso. Mas, principalmente, acreditar nessa capacidade de mudança. Nós não somos reféns de currículo, nós não somos reféns de uma grade curricular, aquela grade, né, que nos prende. Não. Nós podemos educar vislumbrando esses sentimentos, essas emoções e unir isso pensando em desenvolver esse ser humano para a vida, que a escola é a vida do aluno e a vida que ele vai ter a partir de agora. E pensando em cada um como um único, sabe? Com muita empatia. Então, há que se ter sensibilidade, delicadeza, um olhar carinhoso para cada pessoa. Enquanto isso não acontece, é muito difícil você transformar esse ambiente. Pensar que a escola é um ambiente vivo. Pensar que marcas estão sendo deixadas, querendo ou não. Então, trabalhar as competências socioemocionais inicia pelo trabalho com o próprio adulto, consigo mesmo. Primeiro é um planejamento e um trabalho de autoconhecimento, de autodescoberta, um trabalho íntimo de cada adulto para depois se pegar essa turma, crianças ou jovens, e transformar ali num trabalho único também, que não é réplica de ninguém e que vai surgir de acordo com aquelas necessidades. Então, de uma escuta ativa, de um olhar atento e observador, né? De uma sensibilidade que é de cada um também. Então, eu trago aqui no finalzinho, né, meus filhotes, que é o Projetos Pedagógicos Dinâmicos, a Paixão de Educar e o Desafio de Inovar. O segundo filhote, que é o Pedagogia de Projetos Ano Letivo Sem Mesmice. E o terceiro, que é o Competências Socioemocionais na Escola. E como a gente está no Setembro Amarelo, né, Vitor? Tem um aqui que eu sou coautora, que é o livro Pra Paz, Socorro, Meus Filhos Estão Crescendo. E por que eu trouxe meus filhotes? Porque eu procuro aqui, quando a gente não consegue transmitir com a nossa fala, muitas vezes a gente consegue transmitir através da escrita. Então, cada um deles tem um pouco de desabafo, um pouco de reflexão, muitas perguntas sem respostas e bastante prática de sala de aula, muita inspiração prática. E é assim que eu tento me firmar no meu trabalho, processo constante dentro da pedagogia, com isso, com reflexão, com perguntas, com curiosidade, com pesquisa e me inspirando nas melhores práticas. E é isso que eu tento transmitir para todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu quero deixar aqui também para vocês um carinho muito grande, porque eu acho que não é porque nós estamos longe que nós não passamos isso. Se transmite através do meu olhar, se transmite através do meu sorriso, da minha fala, o que eu sinto enquanto estou falando, eu atinjo você, eu atinjo quem vai me ouvir. É assim por aqui, é assim numa formação, é assim na sua sala de aula. Se você percebe que o seu aluno não está sendo tocado, alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa acontecer.
E é isso, é um dia de cada vez também. É muita responsabilidade dos professores. Nós somos capazes, mas sozinhos não conseguimos nada. Essa união que faz a força. Eu junto com você, junto com todos que estão aqui assistindo, com quem vai assistir depois. Aí vão crescendo as ideias e eu vou me reunindo, né, me energizando, me munindo de forças para continuar um dia de cada vez, mas nunca desacreditando desse poder que existe, que é o poder da educação, que é o poder de transformar através aí de coisas boas. Que maravilha. Muitíssimo obrigado, Paty Fontes. Você que está por aí, curte, compartilha, segue esse Instagram, @PatyFontes_PPD. Também conheça o site dela, que tem vários materiais. É um portal de encontro de conhecimento, de informação. Fica ligado também aí nas vários momentos formativos online, presenciais, que tem em todo o Brasil. A vantagem aqui do Instagram, que ele é mundial, né, internacional, então a nação e todos podem sim ter acesso e conhecer um pouco mais de Paty Fontes. Paty, muito obrigado, foi maravilhoso, foi tão maravilhoso que passou que a gente nem percebeu, foi rapidinho. Quando a gente percebeu, já está acabando. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que passaram por aqui ou que ainda vão passar. E é isso. Continuamos juntos aí nas redes sociais. É só procurar a Paty Fontes, vocês me encontram. Valeu, obrigado. Grande beijo, Paty Fontes. Beijo para todos vocês que estão por aqui, que passaram por aqui. E também, claro, não deixando de agradecer aos nossos parceiros institucionais, SPM Social, Negócio Social, Visão do Bem, Diva dos Temperos, Pedra Azul Produções, Injeção de Autoestima, Atriz Maia Produções Audiovisual, Espaço Carioca 70. E é isso aí, minha gente. Um grande beijo. Obrigado. Arte Faz Parte, Produções em Arte, Educação e Negócios de Impacto Social, que promove essa live maravilhosa toda semana, toda quarta-feira. Eu estou aqui às 20 horas, sempre com pessoas especiais, maravilhosas, como a Paty Fontes, pessoas que estão aqui trazendo as coisas boas. Então, não deixem, sempre vem às quarta-feiras ao vivo e também pode ver no nosso IGTV lá nos videozinhos, que tem todos os episódios dessa programação, que é informação, educação, arte, cidadania e muita alegria, minha gente. Eu vou mandando um grande beijo, ficando por aqui, mandando um abraço para a Alessandra Carvalho, nossa produtora. Beijo, tô indo embora. Obrigado, gente. E até a próxima quarta-feira aqui no Só Coisas Boas. E também terça-feira, quem quiser, eu tô no meu Instagram, no Ler em Voz Alta. Um programa de leitura, um encontro literário, de bater papo, de rir. Também coisa boa, mas é terça-feira no meu Instagram, Ler em Voz Alta. Então vem com a gente às 8 horas, sempre 8 horas. Aqui é a nossa programação. É isso aí. E amanhã, como é sempre 8 horas, amanhã 8 horas, no nosso canal do YouTube, Arte Faz Parte, Arte Educação, tem um conteúdo lá preparado pela Atriz Maia Produções. Beijo. Tô indo embora, que senão puxa a minha orelha. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado, gente.